Olá, boa noite. Está começando o programa Provocações. Hoje nós vamos falar sobre direito de condomínios e para falar sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio o advogado e o também presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de Mato Grosso, Dr. Miguel Zain. Dr. Miguel, seja bem-vindo ao programa Provocações dessa noite. É uma honra estar aqui. Tá certo. Quando a gente fala de direitos de condomínio, é muito assunto, né? É muito amplo, mas dá pra gente começar com uma polêmica que acontece muito aqui nos condomínios de Cuiabá, por exemplo. A questão da identificação do visitante na hora de entrar no condomínio, principalmente em dias de evento. Existem condomínios que eles exigem o que o motorista do carro, né, tenha a carteira de habilitação e não uma identidade, um documento com foto. Isso é uma regra de condomínio ou isso é questão de lei? Bom, veja bem. Primeiro, isso é muito recorrente, esta conduta, às vezes por parte dos porteiros nos condomínios. Quem tem o dever de polícia são as autoridades e não os porteiros. Nos condomínios, eles lançam mão desta atitude, geralmente, para a segurança de quem mora naquele condomínio. Você impedir uma pessoa de adentrar o condomínio porque ele não está com a carteira de habilitação em dia, eu penso que é ilegal, até porque o porteiro, volta a frisar, ele não tem o poder de polícia, só as autoridades têm esse poder, né? O que o porteiro pode fazer é pedir um documento de identificação para saber quem é a pessoa que está entrando no condomínio. Tá, e até que ponto então deixa de ser uma questão de cuidado por segurança? Porque o porteiro normalmente ele está seguindo uma regra que foi imposta a ele, né? Uma empresa contratou ele, impôs essa regra e até que ponto foge da segurança? Porque há casos, por exemplo, que a pessoa liga para a pessoa que mora no condomínio e a própria pessoa fala, não, esse é um convidado meu, pode deixar entrar. E mas ele não pode porque ele não está com o documento de habilitação. Então até que ponto que foge dessa questão de segurança e acaba sendo uma extrapolação de limites? Bom, veja bem, dentro dos condomínios existem regras, né? Primeiro nós temos que falar da Constituição Federal, do artigo 1331 ao artigo 1334, que é a parte do Código Civil que trata dos condomínios, e os condomínios têm as suas convenções e seus regimentos internos. Então, essas normas, elas obedecem à pirâmide de Kelsey, hierarquia das leis. Ela não pode contrariar. Então, Entendi. Veja bem, um condomínio, ele não pode ter nas suas convenções ou no seu regimento interno uma norma que contraria as demais, ou seja, o Código Civil e a Constituição Federal. Neste caso, hoje tem empresas especializadas e os síndicos também têm que ter o pessoal especializado em segurança. Tem outras formas de você barrar a segurança, ter uma segurança a contento, não exigindo uma coisa ilegal, que é você fiscalizar se a pessoa está ou não habilitado para dirigir um condomínio. Tá, dirigir um automóvel, né? Tá, doutor Miguel, recentemente, continuando no assunto de portaria, né? Recentemente teve o caso que está acompanhando a nível nacional da moça que foi jogada, ou ela se jogou, está sendo feita essa investigação, né? E teve as imagens de agressões, teve as imagens que foram divulgadas pela mídia, foi divulgado, né, a imagem do circuito interno. E falam que divulgaram também que no final de semana aquele prédio não tem porteiro. Por isso que não viram tanto de agressão que teve no elevador, teve agressão no estacionamento. Então, assim, o prédio é opcional ele ter o porteiro ali 24 horas ou não? Veja bem, hoje está se criando uma nova modalidade, que são as portarias remotas, né? Essas portarias remotas, elas têm o porteiro, mas não presente ali. Eles têm um sistema online onde eles estão ali vigiando aquele condomínio. Veja bem, eu penso que esse problema entre os condôminos é um problema mais particular entre eles. O condomínio, cabe ao condomínio a guarda das áreas comuns.
Eu acredito que neste caso, eu não tenho um conhecimento mais profundo, mas eu acredito que eles devem ter as imagens. E para o condomínio, falando para condomínio, isso basta até a título de segurança. E volto a frisar, o problema existente entre esses dois casal, essas duas pessoas, este casal, melhor falando, é um problema mais de privado, né? Entendi. Que o condomínio não entra muito nisso aí. Cabe a ele resguardar a área comum e eu penso que aí já tem a segurança. Tá, isso que é importante falar, porque as imagens de circuito interno já basta como segurança, essas imagens que tem no prédio. Sim. Tá, e quando a gente fala de animais, né, tem muitos condomínios que exigem um tipo, que não proíbem animais ou alguns restringem. Aqui nesse condomínio pode até certos tipos de animais. Qual que é, o que a lei diz com relação a ter animais, criar animais em condomínios? Bom, veja bem, um animal, ele é um bem como outro qualquer. Ele é um bem classificado no Código Civil como um bem semovente, né? Como um boi, uma vaca, um cavalo, um cachorro, um gato. Ele é um animal, uma propriedade. Dentro dos condomínios existem princípios, que são os princípios de direito de vizinhança. Quais são? Os de saúde, sossego, segurança e bons costumes. Então, muitas pessoas me indagam, eu posso ter quantos animais, ou o condomínio pode restringir a quantidade de animais? Eu sempre respondo com base na lei e na jurisprudência. Você pode ter sim a quantidade de animal que você quiser. Ele pode ter 3, 4 cachorros dentro do apartamento, ou gato. Independente da raça. Independente da raça. Desde que não infrinja os princípios de saúde, ou seja, ele pode ter a quantidade de animal, mas se tiver algum doente, ele não pode ter. Saúde, sossego, se tiver animal latindo, que vai atrapalhar, vai fazer barulho, sossego, então ele não pode ter. Ou se ele tiver algum animal violento, como por exemplo, eu posso ter um pitbull dentro do meu apartamento, é um animal tido como violento. Então ele vai infringir o quê? A segurança daquele condomínio. Então, por óbvio, ele não pode ter. No caso, continuando com esse assunto, se a pessoa ela já é moradora do condomínio e ela ganha um cachorro, compra um cachorro, no caso de um pitbull. Essa é uma responsabilidade do síndico poder retirar o cachorro de lá? Qual que é esse conflito? O que pode acontecer para não gerar um conflito? Bom, veja bem, eu volto a frisar, saúde, sossego e segurança. Se a pessoa tem um pitbull e esse pitbull não está oferecendo nenhum problema com a segurança do condomínio, logo ela vai poder ter. Agora, se ele tiver oferecendo algum problema para a segurança para os demais condôminos daquele condomínio, o síndico vai ter que lançar a mão, primeiro notificar. Primeiro, em condomínio, sempre é bom partir do diálogo, dialogar com aquele condômino. Segundo, fazer uma notificação. Terceiro, todo condomínio que se preze deve ter uma boa assessoria jurídica, acionar o seu departamento jurídico e fazer com que aquele condômino tire aquele animal violento de dentro do condomínio. O procedimento é este. Ótimo. Doutor, com relação aos visitantes, sempre tem os aniversários, as festas, né? E com relação à área de lazer, aquela área que é de espaço para reservado, necessariamente tem sempre ter um acordo para reservar com antecedência ou, por exemplo, a pessoa decide fazer uma festa de última hora, não está agendado ali. Qual que é a solução ali para não haver um conflito entre os condomínios? Bom, dentro dos condomínios tem regras, né? Tem leis. Aí é questão de regra interna. Sim, tem regra. Tem a sua convenção, que é o documento propriamente dito, a gente fala que é a certidão de nascimento do condomínio, né? E tem o regimento interno, aonde esse regimento interno que vai dizer como vai ser feita a conduta do uso das áreas comuns daquele condomínio. Essa regra, ela se aplica ao condômino e, por extensão, se aplica também aos convidados daquele condômino. Então, tudo dentro de condomínio tem que ser observado as regras. Tem que ver, porque cada condomínio tem uma regra diferenciada do outro, né? Então, vai ter que ser observado a regra, o regimento interno, que é o documento utilizado
para regrar as condutas das pessoas dentro daquele condomínio e ver se está dentro da regra. E a questão da segurança, que se estende também para os visitantes, em caso se acontecer um furto, um roubo de um veículo, ou algo de dentro de um veículo, a responsabilidade também é do próprio condomínio em relação ao visitante? Bom, com relação a furtos nos condomínios, a jurisprudência entende que os condomínios não têm responsabilidade, mesmo que seja de condômino, quanto mais de visitante. Se houver algum furto no interior do condomínio, o condomínio não tem responsabilidade. Então, caso acontecer algo tanto com o condomínio, com quem mora no condomínio, quanto com os visitantes, é de responsabilidade pessoal. O condomínio não tem essa obrigação. Não responde. Esta é a interpretação legal e interpretação jurisprudencial, exceto se tiver explícito na convenção. Ou seja, o que é a convenção? É o documento que cria o condomínio, que aquele condomínio é responsável. Mas nos mais de 20 anos que eu tenho de atividade justamente nessa área de direito condominial, eu nunca vi uma convenção chamando essa responsabilidade para si. Ou seja, o próprio condomínio se responsabilizar, né, pelo furto de algum objeto, de algum veículo, né? E falando em responsabilidade, a gente fala com relação ao síndico, né? O síndico, ele tem uma responsabilidade civil também? O síndico, ele tem uma responsabilidade enorme, civil e criminal. O síndico é o gestor do condomínio, a parte administrativa. Eu sempre digo que por força do Código Civil, ele tem uma atividade mista. Ele tem uma atividade de representar o condomínio e também uma atividade administrativa do condomínio. Dentro da parte da administração, ele tem responsabilidade com os atos de administração, como, por exemplo, o pagamento de impostos. Isto é uma responsabilidade do síndico. Deixou de pagar um determinado imposto, gerou uma multa, ali gera uma responsabilidade civil para o síndico. Tá, com relação às pessoas, os moradores que têm algum comércio no condomínio. Porque é muito comum em bairros, a pessoa abre um salão em casa, abre um comércio que vende cosméticos. O síndico, ele responde se dentro do condomínio a pessoa abre algum comércio, é responsabilidade do síndico ou não? Veja bem, todo condomínio, ele nasce da incorporação imobiliária. Quando o incorporador vai fazer a incorporação imobiliária, ele faz um documento que chama-se convenção. Este documento define qual é a finalidade daquele condomínio. Se ele é residencial, se ele é comercial ou se ele é misto. Então, se aquele condomínio ele é residencial, por óbvio, a finalidade dele tem que ser residencial. Qualquer finalidade comercial dentro daquele condomínio, o síndico, com base neste documento, na convenção, ele pode impedir aquele condomínio que tem aquela atividade indevida dentro do condomínio. Nós temos o caso recente do Dr. Bumbum, que inclusive ele está sendo investigado, né, vai responder por essa questão da morte da bancária aqui de Cuiabá. E ele fazia na própria casa dele esses procedimentos cirúrgicos, esses procedimentos estéticos. E nesse caso dele, seria uma responsabilidade do síndico de permitir, ou então não sabia que acontecia esses procedimentos lá, porque, queira ou não, é um procedimento comercial, né? Sim. Eu até escrevi um artigo com relação a este assunto. O Dr. Bumbum, ele tinha mais de 600 mil seguidores. Mulheres de todo o país saíam para fazer o procedimento no interior do apartamento. Ora, este condomínio, a finalidade dele é residencial. O síndico, no mínimo, ele tinha conhecimento, os empregados do condomínio tinham conhecimento. Porque liberavam os pacientes para entrar. Sim, deveria ter agido. O síndico também responde pela omissão. Se você sabe que está tendo uma prática no interior de um condomínio, essa prática está sendo ilegal, o síndico, volta a frisar, ele responde civilmente e criminalmente. Ele pode vir a responder. Numa eventual investigação, ele pode vir a responder, porque este condomínio, a finalidade dele era residencial e não poderia ter atividade comercial nele.
ainda mais uma atividade médica, de risco, aonde veio uma paciente a óbito. Tá. Doutor Miguel Zain, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós continuamos aqui no programa Provocações falando sobre direitos de condomínios.